amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer para vocês aqui mais um vídeo sobre história da igreja e história do cristianismo, como eu havia prometido. Essa é a parte 2 daquele vídeo, tá? Trazendo mais algumas obras interessantes, muito importantes, e até algumas obras, não vou dizer raras, tá? Ainda está bem fácil de encontrar essas obras aqui. Mas antes de a gente entrar nessa dica de hoje, se inscreve no canal, você que não é inscrito, você que não é inscrito, tá? Não deixe de marcar esse canal com a sua presença, que é muito importante. Você que passa esporadicamente ou que é a primeira vez que está passando, já marca aqui, se inscreve, tá bom? Aciona o sininho das notificações. Não deixe de observar se o sininho está ativado com aquela opção todas. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 opções. A primeira opção todas de cima, você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. Por quê? Porque o YouTube tem realmente limitado a visualização do canal, e não é só o nosso canal aqui, né? Muitos canais têm reclamado sobre isso porque o YouTube realmente não está alavancando, então nós precisamos. A ajuda que nós pedimos é que os irmãos venham nos ajudar. Como? Divulgando nosso trabalho com pessoas que não conhecem, pessoas que queiram também outras opções de canais de obras, né? E até obras teológicas, estão precisando de algumas dicas de leitura, dicas também para conseguir comprar livros para se aprofundar na sua pesquisa, ou que vai entrar num seminário teológico, tá bom? E sem deixar aquele like, né? Aquele like que é importante para a gente ver que o canal realmente é importante e tem trazendo algumas obras que possam estar somando com o conhecimento dos irmãos. Vamos lá? Para começar, essa obra aqui, que é um clássico, do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Embora não vá falar sobre a história do cristianismo, ele vai dar uma pincelada realmente numa essência do cristianismo por aquilo que ele viveu. Tá bom? É uma obra assim, espetacular. Sem dúvida, é uma obra que quem lê, ainda mais essa versão aqui, né? Eu tinha uma versão da Martins Fontes, que é bem antiga, e agora essa roupagem nova aqui da Thomas Nelson Brasil, muito bonita. Olha a lateral dela, capa dura, tá? E também um preço bastante acessível, muito bom. Aqui vai falar sobre a lei da natureza humana, a realidade da lei, alternativa chocante, as 3 partes da moral, as virtudes cardeais, moralidade social. Vai até o livro 4, né? Como se fosse capítulo 4. É uma obra aqui de 276 páginas, tá? É a primeira dica. Segunda dica, essa aqui que é da editora Arte Editorial. Vozes do Cristianismo Primitivo. Também que tem até review aqui no canal, tá? Que é o cristianismo como movimento que celebra sua unidade de diversidade feita por indivíduos comuns, rumo à institucionalização, do Glenn Hinson e do Paulo Sierpieski. Vai falar como começou o cristianismo, as pessoas de grande importância que deram pontapé no cristianismo e que ajudaram para do crescimento, né, da crença em Jesus Cristo. Você tem que o lugar da diversidade, envolvimento histórico da igreja, reflexões sobre a história cainótica, Basílio de Cesareia, vai entrar alguns pais da igreja aqui, os diversos ensinos no culto das igrejas do primeiro século, como era ser do Senhor na igreja primitiva. Uma obra aqui de 149 páginas, tá? É praticamente uma introdução. Terceira dica, quem conhece aqui aquela história acho que é a História da Reforma, aquela obra da Thomas Nelson Brasil, que é de capa dura, do Carter Lindbergh, né? Quem vai falar desse autor aqui vai saber da obra que eu estou falando. Uma breve história do cristianismo. Isso aqui é uma breve história, né? No caso vai dar uma pincelada, um resumo em cada período histórico da igreja. Aqui vai também indicar leituras, tá? Leituras de apoio, muito interessante. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó. Interessante nessa obra aqui no finalzinho que ele vai falar aqui, ó. Significado, exegese. Aqui, ó, evangélico. É como se fosse quase que um mini dicionário no final aqui. Filioque, ex opere ratio, né? As terminações aí teológicas em latim. Jansenismo, lei canônica, modernismo. Olha, interessante. Isso aqui é da Edições Loyola, tá? Deixa eu apresentar para vocês o sumário, mais ou menos aqui.
A cidade celestial, o desenvolvimento do cristianismo medieval, a fé da busca do entendimento, Anselmo Abelardo, início da escolástica, reforma no século XVI. Vai também falar um pouco dos pais da igreja, pietismo e iluminismo, resposta do século à igreja do século XIX, as igrejas cristãs desde a Primeira Guerra Mundial, glossário. Aí no final aqui, ó, leituras complementares, aqui que ele vai dar algumas dicas interessantes de leitura de apoio. Ó, obra de referência em geral, vai falar algumas obras também de história do cristianismo, para quem quiser também procurar. História do cristianismo, historiografia, cristianismo antigo, cristianismo medieval, reforma, cristianismo moderno. 265 páginas, tá? Outra dica, como eu havia falado no outro vídeo do Christopher Dawson, quem lembra, né, sabe o que eu estou falando, sobre aquelas duas obras da Realizações, que fala também da divisão da cristandade, né, a formação da cristandade e a divisão da cristandade. São duas obras que eu falei que era uma trilogia. Ela vai completar aqui, irmãos. Que obra fantástica! A Criação do Ocidente. Ó, Christopher Dawson, também editora Realizações. Uma obra fantástica, que vai falar como é que o cristianismo se expandiu para o Ocidente em vários aspectos. Nas artes, na cultura, até mesmo na questão do idioma, no ensino, na religião, na política, na questão socioeconômica. Ele vai abranger várias áreas. Ó, a religião e a civilização medieval. Aqui, ó. As origens religiosas da cultura ocidental, os monges, os bárbaros e o reino cristão, a segunda devastação e a conversão do norte, a tradição bizantina e a conversão da Europa Central. Que obra fantástica! Que obra fantástica! E mesmo sendo um acadêmico, a leitura é muito acessível, tanto para pessoas que estão avançadas, como a pessoa que está iniciando agora essas suas leituras teológicas. Aqui você tem aqui o índice remissivo, você tem aqui 279 páginas para completar aquela trilogia, ok? Essa aqui é da parceria, né? Não, essa aqui não é parceria não, é só Academia Cristã. Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, do Werner Jäger, autor alemão aí. Ó. Academia Cristã, uma obra fininha. E do que vai tratar? Paideia, na questão do ensino, né? Como os pais da igreja vão entrar usando a filosofia grega, né, no período ali da helenização ali da igreja, e como eles vão usar da filosofia grega, né, aderir junto à linguagem cristã para passar o ensino para outras nações, para as igrejas, para expandir esse ministério tão lindo, né? Aqui, ó, primeiro encontro, Clemente e Romanos, apologistas, o neoplatonismo, os alexandrinos, Clemente e Orígenes, os padres capadócios, Gregório de Nissa. Uma obra assim, quem gosta de trabalhar os pais da igreja e a igreja na antiguidade, ó, um prato feito. 127 páginas, irmãos. Curtinha essa obra aqui, ó. Tá bom? Essa obra aqui, que é também uma obra de referência de dois autores italianos, que também tem review no canal, tá? Só procurar também na playlist lá, dá uma olhadinha na playlist que está separado por temas também, principalmente sobre a história da igreja. Aqui, ó, Gianluca Potesta e Giovanni Vian, História do Cristianismo, da Edições Loyola. Aqui, ó, obra também um pouco robusta, tá? Uma obra fenomenal, interessante, essa obra aqui, que normalmente as pessoas falam da Edições Loyola, que raramente você vai encontrar uma obra da Edições Loyola com isso aqui, ó. Né? A orelha de capa. Essa aqui tem. Até por ser uma obra especial também. E também outra dificuldade que a gente não encontra. O papel, aquele papel tipo jornal, mais fino, com um papel amarelado. Vamos poder ver aqui que é muito bom para leitura. Tá? Só a fonte que é um pouquinho pequena, porque é muito conteúdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sumário. Aqui, ó, Jesus e as origens do cristianismo. O confronto com a tradição hebraica. Mistério Divino e Exegese Gnóstica. Olha, que obra fenomenal. Aqui, são 377 páginas. Tá? Ele vai fazer um apanhado histórico de pontos específicos que muitas vezes a gente não vê em outras obras. Tá? Até separei aqui no marcador de páginas. Mais uma dica aí, a penúltima. E a última obra, que também tem review no canal, até trouxe para vocês, que é essa aqui. Ó. Olha isso. São 2 volumes, tá, irmãos?
Isso aqui, ó, História do Movimento Cristão Mundial, volume 1º, volume 1, do Cristianismo Primitivo a 1453, do Dale Irving e o Scott Sundquist, editora Paulus, volume 1, tá? E esse aqui, volume 2, O Cristianismo Moderno, de 1454 a 1800. Volume 2. Há quem diga que tem um volume 3 ainda para ser lançado, né? A gente vai pesquisar aí depois, ver se realmente também procede, porque está faltando realmente, de 1800 para cá, né? A parte mais atual. Aqui, eu vou apresentar para você. Ele vai fazer um trabalho, eles vão fazer um trabalho específico que, naturalmente, mano, você não vai ver, como eu falei até no vídeo de review, né? Essa obra aqui ela vai se propor a trabalhar até com as ideias de todas as igrejas que você não tem conhecimento de como foram formadas. Ideia na Coreia, na Indochina, na Indonésia, em ilhas específicas e principalmente as igrejas do Oriente. A igreja copta, a igreja ortodoxa, a igreja da Pérsia. Você não, raramente, ou pelo menos que a gente tem ciência até agora, né? E até vi em outros canais também comentando sobre isso também, passando uma pincelada sobre essa obra aqui, até em blogs também, que essa obra aqui é a única que aborda isso, tá? Pelo menos traduzido para a nossa língua, para o português. Não vai falar sobre, nenhuma outra obra vai falar sobre igrejas orientais. Igreja da Índia, aqui ó, diversas trajetórias do movimento cristão primitivo, sua forma era da igreja medieval, isso aqui é o volume 1. Novos desafios, novos começos, novos horizontes políticos, cristianismo no Egito, Etiópia. Só o primeiro volume você tem 635 páginas para falar sobre a formação do islamismo. Olha isso. África, Espanha, Índia, Ásia Central. Olha que obra fenomenal, acadêmica e também de linguagem fluida. O volume 2, ele tem aqui 609 páginas, tá? Aqui, ó. Esse aqui que você vai ter uma coisa interessante. Cristianismo africano. Cristianismo encontra a Ásia, Filipinas, Japão, Coreia do Norte. Olha isso. Vai falar sobre a reforma, aí vai fazer um apanhado da parte da Europa, né? Ortodoxia entre os impérios, Egito, Igreja Copta, Igreja Ortodoxa Russa, Vietnã, Ásia Oriental no século XVIII. Olha isso. Os africanos cristãos, América do Norte, Europa do século XVII. Irmãos, uma obra assim completa, tá? Pode pegar separado, tá? Não tem obrigação nenhuma de pegar as duas obras não, mas sem dúvida é um acervo assim, sabe, uma obra fantástica, fenomenal para quem quer estudar e se aprofundar nos estudos e pesquisa da história da igreja, história do cristianismo. Sem dúvida é uma obra de referência. Ah, irmão, é melhor que as outras. Tem coisas aqui que você não vai encontrar naturalmente em outras obras que você já ouve falar, que você já conhece. Tem alguns pontos específicos que ele vai tocar aqui que não são comumente, naturalmente, falados em outras obras, tá bom, irmãos? Fica mais uma dica aqui, essa última da editora Paulus, tá bom? E fiquem ligados lá no nosso Instagram, Hora_Teológica, que nós vamos estar trazendo sempre novidades daquilo que vai vir para o canal de review ou até unboxing, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.